Bom dia. A priori, meu muito obrigada à banca avaliadora, ao meu orientador Ronaldo Figueiredo Brito. Bom, me chamo Suiane Airan Ferreira Xavier e neste momento inicio a defesa do meu trabalho de pesquisa, cujo tema é a aplicação e os impactos das medidas socioeducativas para a ressocialização de adolescentes infratores. O meu trabalho se deu pela estima, pelo direito penal e por grande interesse ao assunto. Por ser moradora de comunidade, o tema sempre me chamou bastante atenção. A problemática é de como são essas aplicações das medidas e quais são os impactos que elas causam e se de fato elas ressocializam os adolescentes que estão em conflito com a lei. Bom, o objetivo geral é compreender os reais impactos examinados pela aplicabilidade e efetividade das medidas socioeducativas no processo de reinserção do menor infrator dentro da sociedade. Os objetivos específicos é compreender a evolução do ECA, bem como os atos infracionais e as medidas possíveis de aplicação, o perfil dos adolescentes infratores e, por fim, analisar a aplicação e os impactos das medidas socioeducativas se elas realmente deviam ressocializar. A pesquisa tem finalidade descritiva, desenvolve-se de forma qualitativa, utilizando-se de método dialético investigativo, predominantemente o bibliográfico e o documental. O trabalho se divide em 3 sessões. A primeira sessão analisa a evolução do ECA e a condição da menoridade penal. Segundo, trata-se de acerca dos atos infracionais e das medidas socioeducativas aplicadas. E, por fim, a ressocialização, analisando as medidas socioeducativas da eficácia quanto à reinserção desse adolescente, e também os perfis de adolescentes que estão em conflito com a lei. Então, para que as crianças e os adolescentes fossem considerados como sujeitos de direitos, foi um processo paulatino. Deixaram de ser tratados como um fardo, um objeto de tutela estatal, a serem vistos pela sociedade como indivíduos detentores de direitos e garantias fundamentais. No período do Brasil colônia, até a Primeira República, não existiam políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. Os cuidados eram por meio de instituições filantrópicas. Neste período, foi marcado por um grande descuido com a vida das crianças marginalizadas. De acordo com o autor Silva, até 1824, as crianças, as indesejáveis, eram abandonadas nas rodas dos enjeitados e expostas, ou então eram atiradas nos monturos de lixo. Até que no início do século XX, em um contexto de crise econômica e institucional, foi nesse cenário que se inaugurou instituições para a educação, repressão e assistência. De acordo com o autor Veiga, foi justamente nesse período que havia uma luta muito grande para a proibição do trabalho dos menores de 14 anos e também do trabalho noturno, que era bastante comum. Até que, em 1927, surgiu a primeira lei dedicada à proteção dos adolescentes. Foi o Código de Menores, que representou a Política Nacional do Bem-Estar dos Menores, tratando das situações irregulares do menor. Vale ressaltar também que esse termo menor era usado como um termo pejorativo e havia distinção de quem eram esses menores, de acordo com suas classes sociais. E mesmo assim, ainda era visto que nesse período havia uma total omissão do Estado quanto à prevenção da prática de proteção e de atos infracionais. Existindo apenas o caráter repressivo, não tinha o caráter educacional. Então, esse código que estabeleceu quem eram os inimputáveis e fixou a maioridade penal para os 18 anos de idade. A partir da Declaração Universal dos Direitos das Crianças da ONU, foi estabelecido o Código de Menores de 79. Foi onde a defesa e a assistência social ao menor passavam a ser estes como de responsabilidade do Estado e da família, porém ainda havia muitas omissões. Advindo então a ditadura militar no Brasil.
E com o decorrer, surgiu também a Constituição Federal de 88, o primeiro diploma legal a estabelecer meios de uma fidedigna proteção à criança e ao adolescente. Nas palavras de Fontoura, no Brasil, a proteção integral se deu com a promulgação da Constituição Federal de 88, que reconheceu as crianças como sujeitos de direito. E com isso, foi implicitamente observado o princípio da proteção integral. Desse modo, teve origem a Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que no seu artigo 1º traz expresso sobre a proteção integral. Acerca dessa proteção, os autores fundamentaram a concepção que criança e adolescente são sujeitos de direitos frente à família, à sociedade e ao Estado, e que têm os seus direitos especiais. E no artigo 2º do Estatuto, estabelece que os adolescentes são pessoas entre 12 e 18 anos de idade, adotando assim o critério cronológico absoluto, tornando-se irrelevante as condições psicológicas e biológicas. Destarte que todas as crianças e adolescentes devem ter seus direitos fundamentais resguardados, protegidos de forma especial. No século XIX, adveio o Código Criminal do Império, no 1830, onde a maioridade penal era de 14 anos de idade. Mas se houvesse comprovação de que o menor de 14 anos possuía discernimento do ilícito, ele poderia sim ser punido e enviado para as casas de correção. Até que foi estabelecido o Código de Menores, de 1927, onde estabeleceu e fixou a maioridade penal pelos 18 anos de idade, que ficou conhecido como Marco Temporal para a Maioridade Penal, que perdura até hoje. E também vale ressaltar que atualmente, em 2015, existe uma PEC tramitando no Senado que diminui a maioridade penal para 16 anos, onde pode ser preso nos casos de crimes hediondos. Ato infracional. O ato infracional está previsto no artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma conduta onde a criança e o adolescente pratica, que pode ser considerada como crime ou contravenção penal, e que nesse caso é aplicada uma medida socioeducativa. E o que é a medida socioeducativa? Está prevista no artigo 112 do ECA, de cunho pedagógico e educacional. É aplicada pela autoridade judiciária ao adolescente que comete um ato infracional, mesmo tendo o aspecto de sanção e sendo coercitiva, mas é visto como uma oportunidade de inserção nos processos educativos. São aplicadas de acordo com as circunstâncias, causas e consequências. Vamos falar um pouco sobre as medidas socioeducativas. A primeira é a advertência, que é uma repreensão verbal. Temos a obrigação de reparar o dano quando praticado um ato infracional patrimonial, ou a prestação de serviços. Também temos a liberdade assistida, a semiliberdade e, por último, que é a mais gravosa, a internação, revalidada a cada 6 meses, determinada pelo juiz como a última alternativa, e ela só é aplicada quando cometido o ato infracional que está previsto no artigo 122 do ECA, que é um rol taxativo. Não possui prazo determinado a internação, mas também não pode ultrapassar de 3 anos. Tem um caráter pedagógico e priva totalmente a liberdade. Mas isso é para que o jovem possa refletir sobre sua conduta e, quando sair de lá, não querer mais reincidir na criminalidade. Então, vamos falar um pouco das medidas socioeducativas que são aplicadas em maior escala. 95%, o perfil desses jovens, 95% são do sexo masculino, 66% são pobres, 51% não frequentam a escola, 60% são jovens entre 16 a 18 anos de idade. E de acordo com o IPEA, existe um total de 23 mil adolescentes privados de liberdade no Brasil.
sendo que 64% são de medidas mais severas, 23% de internação provisória, 9,6% semi-liberdade e 2,8% estão em situações indefinidas. E também vale ressaltar os atos infracionais mais praticados. São roubo, tráfico de drogas, homicídio, ameaça de morte, terrorismo, furto, porte de arma, latrocínio. A ressocialização é como uma teoria unificada da pena. É uma ideia de voltar a pertencer, a conviver, a se reinserir dentro da sociedade. E nesse período de internação, deve ser observado as garantias constitucionais, o princípio da proteção integral e também programas de políticas públicas como educação, cursos profissionalizantes, assim, disponibilizando oportunidades de aprendizado, sendo assim, é necessário boas condições das unidades para que seja ofertado o ensino de educação básica, profissionalizante, direito à vida, à integridade física, apoio das famílias e dos amigos, o Estado por meio de conselho tutelar, psicólogos, assistentes sociais, tudo isso está embasado no artigo 226 da Constituição Federal. E principalmente da sociedade, porque não adianta o Estado agir, proporcionar meios e a sociedade estigmatizar e excluir esses jovens. E durante as minhas pesquisas, eu observei uma frase do filósofo Mário Sérgio que dizia: o adolescente infrator será sempre resultado de uma sociedade que descuida das suas crianças e jovens. Ou seja, a sociedade tem um papel muito importante para o futuro das crianças. Por fim, desse modo, as medidas socioeducativas são super necessárias e eficazes, desde que sejam aplicadas de formas adequadas, respeitando os direitos e concretizando não só a repreensão, mas principalmente a educação. Assim, o menor não vai reincidir e vai estar se desviando da criminalidade e, em consequência, se reinserindo dentro da sociedade de forma correta. E, por fim, meu muito obrigada.